Está no ar Espaço Comunidade, um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. E no programa de hoje, você confere dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego com a professora Brigitte Bedin. Você vai conhecer a cultura hip-hop em um papo bem bacana com o curador do Congresso da Cultura Hip-Hop, Guarulhos pela Paz, Bob Controversista. E confira a agenda cultural da semana. Não saia daí, o Espaço Comunidade está começando. E para começar o Espaço Comunidade de hoje, a professora Brigitte Bedin, Gestão em RH, te dá dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego. Olá, eu sou a professora Brigitte Bedin, sou professora da Universidade de Guarulhos, na qual eu dou disciplinas no curso de Gestão de Recursos Humanos. O nosso assunto hoje vai tratar de um tema polêmico, que é a questão de como a gente deve se comportar numa entrevista. Então, assim, se a gente for analisar, existem muitos livros a respeito, existem muitos profissionais da área de RH que dão diversos conselhos. Particularmente, o que você não pode fazer no dia da entrevista? Aí eu vou estar falando até de experiências que eu tive que realmente vão valer para a gente refletir. Então, por exemplo, não vá alcoolizado para uma entrevista. Já tive casos, de entrevistar candidatos que estavam alcoolizados. De cara, você já perdeu a sua chance. Sujo, um dente sujo, ou cheirando mal. Isso é uma situação que, pelo amor de Deus, é inadmissível. Vestido de uma forma inadequada. Por favor, cuidado, cuidado com a roupa que você vai vestir. Não é uma festa fantasia, você deve ir composto. Não precisa, como poderia dizer, ir carnavalesco, mas também vá bem composto. O homem deve ir com blazer, pode ir vestido de uma forma no estilo esporte fino. A mulher sem decotes avantajados, sem mini saias, enfim, adequados. Desliga o celular, que é uma outra questão importante. Muita gente não se dá conta da gafe que é ir para uma entrevista com o celular ligado. Imagine só, você está lá na entrevista e de repente seu celular toca. Pega mal. Além disso, como que você deve se portar? Seja firme, objetivo, claro, confiante, não exagere no que você for falar, vá com calma que tudo vai dar certo. Além disso, o que você não deve falar? Por exemplo, numa entrevista você não vai contar a sua vida, não é aquele momento, essa é minha vida. Você tem que ser muito claro e objetivo e focar na empresa. Então, uma boa dica, pesquise a empresa. Saiba onde você está pisando, saiba qual o estilo da empresa e fale o que eles querem ouvir, que normalmente é isso que vai acontecer numa entrevista. Além disso, o que é observado? Iniciativa, motivação, generosidade, que mais? Conduta. Por exemplo, numa dinâmica, às vezes a gente vê cenas deploráveis de um querendo prejudicar o outro. Não é essa a intenção, você quer uma vaga. Além disso, gírias, evite as gírias. Por quê? Porque não é adequado, não é uma situação para você estar utilizando gírias. Se socialize, mostre que você trabalha em equipe, isso é fundamental. E no final das contas, vá confiante. Por quê? Porque o não você já tem, basta só você conquistar o sim. É isso aí. Agora que você sabe o que deve e o que não deve fazer em uma entrevista de emprego, se liga na Agenda Cultural e aproveite bem a sua semana. Boca no Trombone é um grupo formado por alunos e músicos trombonistas da cidade. Seu objetivo é desenvolver a música de câmara para o trombone, executando vários estilos musicais, desde Bach, Haydn e Tom Jobim.
se apresentarão no Anfiteatro de Lourenço, no Conservatório Municipal de Guarulhos, no dia 29 de outubro, às 20 horas. O projeto Espaço e Arte apresenta a Banda Sinfônica do Conservatório Municipal de Guarulhos, atualmente composta por 55 integrantes. Se apresentarão no Teatro Adamastor Centro, no dia 31 de outubro, às 20 horas. No Dia do Saci, o Intervalo Cultural apresenta Beto Santos, em uma apresentação essencialmente autoral, no dia 31 de outubro, às 20 horas, na Biblioteca Monteiro Lobato. O 12º Salão de Artes Visuais de Guarulhos recebe artistas de todo o país e tem como objetivo dar visibilidade às novas pesquisas e tendências no mundo da arte. Acontece até dia 3 de novembro, no Adamastor Centro, diariamente das 9 às 22 horas, exceto feriados. 3 artistas, um só tempo. Adriano Honorato, Ana Rocha e Pamela Reis mostraram que têm algo em comum. A exposição acontece na Biblioteca Monteiro Lobato até o dia 30 de outubro, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 14 horas. Em comemoração dos 120 anos do músico, professor, romancista e escritor Mário de Andrade, a Biblioteca Monteiro Lobato oferece um varal de poesias e exposição de livros, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13h30 horas. O Liceu de Dança de Guarulhos apresenta Fábrica de Bonecas, inspirada em Copélia, com Baby Folk, no dia 30 de outubro, às 20 horas, no Teatro Adamastor Centro. O programa Espaço e Comunidade faz um breve intervalo e volta num bate-papo com Bob Controversista, coordenador da Casa de Cultura Hip Hop em Guarulhos. Não saia daí, Espaço e Comunidade volta já! Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. O programa Espaço e Comunidade está de volta e hoje recebe o coordenador da Casa de Cultura Hip Hop de Guarulhos e do Alto Tietê e também curador do Congresso da Cultura Hip Hop Guarulhos pela Paz. Estamos aqui com o Bob Controversista para falar um pouco mais sobre a história da cultura hip hop no Brasil e no mundo. Tudo bom, Bob? Tudo bem. Então, conta pra gente qual a origem do hip hop, como ele surgiu, de onde ele veio. Então, a cultura hip hop ela surge em meados da década de 60 nos Estados Unidos, né, nos bairros guetizados aí, por raça e cor, e surge justamente como movimento social de enfrentamento às várias violências e etc., né, que aconteciam naquele momento, principalmente a violência institucional por conta da questão da falta de investimentos, etc., e a violência era muito grande. Então, o hip hop ele começa a engatinhar nesses anos. Então, e no Brasil ele chegou quando? No Brasil ele chega por volta da década de 80, início da década de 80, principalmente no Rio de Janeiro, Porto Alegre, e São Paulo como grande disparador, né, nas imediações da 24 de maio,
onde já haviam encontros, principalmente do povo preto, para discutir política, para criar possibilidades de melhora, de fazer um enfrentamento também a essa falta de presença do Estado nas várias vertentes, né, de auxílio, nas várias vertentes de apoio à comunidade. E lá, em São Paulo, com o recorte para São Bento, né, é lógico que a cultura hip hop ela já acontecia em vários locais de São Paulo, principalmente nas periferias, mas na São Bento se criou um grande ponto de encontro. E o que são esses 4 elementos que você fala? Os 4 elementos são o DJ, o b-boy, o escritor de grafite e o MC. Né? Então, o DJ é o cara que é encarregado de sonorizar, de operar os toca-discos na festa. Sim, e os outros elementos? O DJ, aí tem o MC, que é o mestre de cerimônia, né, que é o cara que usa da palavra, é o cara que comanda a festa, e é o cara que canta rap também. O escritor de grafite, ele, por ser uma arte mais colorida, mais alegre, mais contestadora, porque está nos espaços abertos, e aí eu vou chegar também na questão mais contemporânea, porque acessou já as galerias de arte, a gente tem exposições de grafite, temos escritores de grafite que já grafitaram castelos e etc. Aqui no Brasil ainda se separa muito, mas muitos dos grandes escritores de grafite da atualidade foram pichadores. E temos os b-boys e b-girls que fazem parte do breakdance, que envolve o pop, o lock, que são uma das vertentes mais importantes, né, ao meu ver, da cultura hip hop. Né, porque faz uma discussão, puxa o debate e ressignifica espaços muito mais do que os outros elementos. Porque quando se formam as CRIOs e ocupam o espaço, esses espaços naturalmente são ressignificados e trazem os outros elementos para uma discussão também. E ainda há preconceito aqui no Brasil com a cultura hip hop? Então, hoje nós enfrentamos muitos preconceitos ainda. Né? É lógico que não é ínfimo em relação ao que foi. Né? Mas hoje, muitos de nós somos professores, somos cientistas sociais, somos cantores de renome, somos artistas plásticos, somos coreógrafos. Então, a cultura hip hop ela acabou rompendo com vários preconceitos. Mas a discriminação ainda acontece. Né? O hip hop ele é, na sua essência, um movimento social de enfrentamento político, de enfrentamento em relação às questões sociais, de enfrentamento à violência, né? E por ter essa essência de enfrentamento e de questionar a ausência do poder público em várias instâncias, ele acaba sendo discriminado porque a discussão ela não é pertinente. Né? O poder público não quer fazer essa discussão. Né? Ele quer continuar tomando essas medidas paliativas de um projetinho ali, chama os meninos do hip hop para mediar os conflitos e etc. Mas fazer uma discussão mais acalorada, uma discussão mais fundamentada para trabalhar a causa e não o efeito, isso não rola e aí que acontece essa discriminação. Né? Então, somos mantidos à margem e acaba nos fortalecendo também de alguma forma, porque a gente propõe e desenvolve atividades a partir de uma realidade extremamente difícil. Então, e aconteceu no mês de setembro, não foi isso? O Congresso da Cultura Hip Hop, Guarulhos pela Paz, né? E foi também com essa intenção de diminuir o preconceito? Então, o Congresso, ele surge, na verdade, também para diminuir esses preconceitos e essa grande discriminação, mas ele surge para afirmar a cultura hip hop como uma metodologia que tem que ser aplicada. Então, o Congresso da Cultura Hip Hop ele foi 80% formação, né, palestras e workshops, e 20% apresentação artística.
No congresso nós tivemos caravanas de 4 países, né? Da América do Sul 3, e tivemos a Alemanha, na Europa que veio. Nós tivemos a participação de 12 cidades do interior de São Paulo, tivemos Amapá, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, não vou lembrar todos os estados, mas Veio um pouquinho do Brasil todo. Veio um pouquinho do Brasil inteiro. Sim. E como foi a receptividade desse congresso? Porque você falou que aconteceu num dia chuvoso, Sim. não é isso? E mesmo assim tinha bastante gente. Sim. Pior que a gente fez todo o planejamento, não parava de olhar as amostragens de clima para ver como que ia estar, e todas elas estavam apontando para um dia nublado, mas não tão chuvoso, né? Mas mesmo assim, eu fiquei feliz porque nós tivemos quase 2.000 pessoas no congresso, né? A gente planejou o congresso para mais de 3.000 pessoas. É lógico que com os pés no chão, né? Porque a cultura hip hop ela ainda carece de militantes, né? E esse aqui é o nosso trabalho. A gente vem motivando espaços onde se desenvolvam não só artistas, mas militantes da cultura hip hop. Então o pessoal que veio, e depois eu tomei cuidado de conversar com um por um, né? E adoraram, assim. A gente chamou grandes nomes da cultura hip hop a nível nacional e internacional, né? Todas essas pessoas, a maioria das pessoas que lapidaram essa estrada que hoje está bonitinha, para que nós pudéssemos colher esses frutos que a gente está colhendo hoje como congresso, estavam presentes. Então, o acolhimento ele foi feito de uma forma muito sensível, né? Então, a gente estava acolhendo as pessoas com muito carinho, principalmente as que vieram de outros estados. E tivemos vários grupos da cidade também que a gente teve um cuidado muito grande de chamar esses grupos, não só para participar do evento, mas todo o processo de construção do congresso, ele foi feito de forma colaborativa. Então, nós tivemos 4 reuniões, onde nós mobilizamos toda a cidade, na representatividade da cultura hip hop, é lógico, para participarem das reuniões e falarem, como que é, vamos fazer assim? O que vocês acham de fazer daquele jeito? Então, a gente ampliou a discussão para que as pessoas, todos que estavam lá estavam empoderados do que ia acontecer, por que ia acontecer, de que forma que ia acontecer. Vale lembrar, mobilizou a cidade toda. Vale lembrar que um mês antes, numa articulação na Casa da Cultura Hip Hop de Guarulhos, de Diadema, a gente fez o primeiro encontro das Casas da Cultura Hip Hop do estado de São Paulo. Então, a ideia foi chamar todas as casas da cultura hip hop do estado de São Paulo para formar a rede das casas da cultura hip hop. O intuito da formação da rede das casas trocar tecnologia social, trocar recursos humanos e financeiros e amarrar uma rede fechada nessa troca de saberes em prol da cultura hip hop. E no dia do congresso a gente teve o segundo encontro das casas da cultura hip hop do estado de São Paulo, que hoje já não é mais do estado, hoje é rede das casas, nacional das casas da cultura hip hop. Que maravilha. Bom, no programa de hoje a gente pôde aprender um pouco mais sobre a cultura hip hop. Muito obrigado pela sua participação, Bob. Eu que agradeço. Vale lembrar que nós temos em Guarulhos a Casa da Cultura Hip Hop, que é a Casa da Cultura Hip Hop de Guarulhos e do Alto Tietê. É um espaço autônomo, um estado que é um espaço que a gestão é feita por militantes da cultura hip hop de notório saber dentro dessa caminhada. E é Guarulhos e Alto Tietê, porque no processo de construção dela também a gente chamou vários militantes das cidades do Alto Tietê e no desenvolvimento da casa a gente foi trocando, socializando conhecimento, tecnologia social para que eles montem as suas casas da cultura hip hop nas cidades do Alto Tietê. Então convido todos a conhecerem a Casa da Cultura Hip Hop de Guarulhos e do Alto Tietê, que fica no Jardim Santa Edviges, na região do Tabuão, aqui em Guarulhos. Na casa nós temos um ponto de cultura também, que é o ponto de cultura com P de protagonismo.
que trabalha a música preta de 1930 a 2013, né? Tendo como conteúdo programático produção, distribuição e gerenciamento de produtos culturais, pensando na geração de trabalho e renda a partir dessas várias atividades que a gente desenvolve lá. Então, estão todos convidados. A gente está no processo de avaliação do congresso, né, porque a gente já está pensando nos desdobramentos desse grande encontro, que ele não pode ficar, porque tudo que é pontual é passageiro, né? Então, a gente não quer deixar ele pontual, né, e passar rápido até chegar o ano que vem, demora. Né? Então, a gente já está trabalhando para que outros espaços aconteçam e toda essa articulação é feita na Casa da Cultura Hip Hop de Guarulhos do Alto Tietê. Né? Tem o site da Casa de Cultura? É mh2revolucionario.blogspot.com. Esse é o blog da organização que faz a gestão da casa. Mas em breve a gente vai ter um site. Outra coisa que eu queria pontuar também foi a importância primordial, né, da participação do secretário de Cultura, né, Edmilson Souza, que é um conhecedor da cultura hip hop há muitos anos. Eu digo e afirmo que sem a participação da Secretaria de Cultura nesse processo, o Congresso provavelmente não aconteceria, né? Por conta dos recursos que foram disponibilizados. A gente montou uma base operacional dentro da Secretaria de Cultura para poder articular todos esses militantes, todos esses artistas que vieram de vários lugares do Brasil para cá, né, para participar, foram contratados pela Secretaria de Cultura para vir para cá. Então, a participação da Secretaria do Poder Público para o Congresso foi muito importante. Né? E vale lembrar que o Congresso também ele é um projeto piloto para um projeto de lei que a gente está escrevendo, que é a Semana da Cultura Hip Hop Municipal de Guarulhos. Né? Já pegando carona em várias outras cidades que já tem a Semana da Cultura Hip Hop. Né? Então, São Paulo tem, Bauru tem, várias cidades têm. O Estado do Espírito Santo tem uma Semana Estadual da Cultura Hip Hop. Agora, a Alessi Brandão encaminhou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei 306 de 2012, que é a Semana Estadual da Cultura Hip Hop, né, do Estado de São Paulo, né, que tem que acontecer dentro do dia 21 de novembro, que é já legitimado como o Dia Estadual da Cultura Hip Hop. Só que é um dia que é só o dia, né? Não tem nenhuma atividade específica custeada pelo poder público. O projeto de lei ele vai prever uma série de ações em todo o estado durante uma semana com os elementos da cultura hip hop puxando esse bonde, né? Então, estamos trabalhando para que o Congresso ele seja a finalização da Semana da Cultura Hip Hop Municipal de Guarulhos, né? Então vai ser uma semana de atividades e no último dia a gente tem um congresso para amarrar todas essas atividades, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer. Quero agradecer de pronto aqui o convite, né? Espaços como esse são muito importantes para a gente dar vazão, né, para os nossos trabalhos, dar vazão para esse acumulado, né? Porque se a gente não trocar, a gente fica acumulando só e a coisa não avança, né? Então, muito obrigado. E estamos juntos. Muito obrigado, Bob, pela sua participação. Bom, o Espaço Comunidade fica por aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para nós, 2464-1796, ou mande um e-mail, tv@ung.br. Esse e outros programas realizados pela TV UNG você encontra em nosso canal no YouTube. Até semana que vem com mais Espaço Comunidade.